um pouco sobre economia, o ex-chanceler petista Celso Amorim afirmou em entrevista ao jornal O Globo que vê com bons olhos a ideia de criar uma moeda única para a América Latina. Segundo ele, Fernando Haddad, confirmado no Ministério da Fazenda, também é um entusiasta da ideia, mas prefere que a medida seja restrita aos países da América do Sul. A ideia da criação de uma moeda única foi citada por Lula ainda durante a campanha. Segundo o petista, a proposta é uma forma de o Brasil e os demais países do continente não ficarem tão dependentes do dólar. Começo com você, Roberto Mota. O que acha dessa ideia, Mota? Moeda única para os países da América Latina ou da América do Sul? Eu tenho que ser muito criativo, Brown, para fugir da repetição, porque as notícias parecem que são as mesmas, né? Que voltam que nem um bumerangue para cima da gente. Eu tenho explicado aqui, e é sempre importante lembrar isso, né? Talvez um dos principais problemas com os governos de esquerda é a ignorância a respeito de fundamentos da economia, né? Então, princípios básicos que toda dona de casa entende, conhece e respeita, por exemplo, você não pode gastar mais do que o salário que você recebe. Se você gastar mais do que o salário que você recebe, você vai fazer dívidas. Essas dívidas vão se acumulando, vai chegar um dia em que você vai ter que declarar falência. Você não vai ter mais dinheiro para comer, você não vai ter mais dinheiro para pagar a escola dos seus filhos. Esse conceito simples, claríssimo para todo mundo, ele escapa às mais sofisticadas mentes progressistas. Aliás, quanto mais sofisticada a mente, mais esse conceito é de difícil compreensão, né? O progressista típico, ele acredita que o governo tem uma maquininha de dinheiro e pode imprimir quanto dinheiro quiser. Repare, eu não estou nem falando de corrupção, eu não estou nem falando de crime, eu estou falando de ignorância sobre os fundamentos básicos da economia, que quando traduzida em ação, se torna um desastre. Essa é a história dos governos de esquerda sempre, né? Não existe nenhum governo socialista ou comunista que tenha fugido disso. Essa proposta de moeda única não passa de uma proposta ideológica. Isso aí já foi ventilado pelos progressistas com vários outros nomes. Teve uma época que se falou da União das Repúblicas Socialistas da América Latina. É tanta besteira dita por esse pessoal que eu confesso, eu mesmo tenho dificuldade de saber quando eles estão apenas gerando desinformação ou quando eles realmente acreditam nessas coisas que eles dizem. Então, essa ideia de moeda única para vários países ou para a América Latina não passa disso, não passa de um projeto ideológico, infantil, mal formulado, que muito provavelmente, essa é a minha aposta, só tem como objetivo conseguir espaço na mídia. Coronel. Eu digo, Mota, que eu entendo que se eles não acreditam piamente nisso, eles seguem essa agenda com muita obstinação. Celso Amorim, ele é um dos grandes mentores da política externa do governo PT e talvez ele represente uma das tensões que serão bastante complexas para serem administradas no governo do PT. No discurso que foi lido pelo eleito ex-presidente Lula, ali na sua diplomação, ele fez questão de colocar que acredita que a gestão dos problemas que o Brasil enfrenta passam por uma administração global. E é interessante que eu pensei nas palavras que ele remete a esses interesses globalistas com bastante alinhamento, porque ele recebeu um apoio muito grande, não só dos movimentos de George Soros e outros líderes globalistas que investiram no Brasil e entendiam que Jair Messias Bolsonaro era um obstáculo para grande parte dessas agendas e dessa pauta, e que o Lula, ele no seu discurso diz que ele vai se alinhar
a essa gestão global de vários temas que vão do meio ambiente até a questão energética, até mesmo questões trabalhistas, etc. Bom, o problema é que também existe dentro do governo do PT um grupo que enxerga a América do Sul e a América Latina com uma proposta que vai voltar e vai ganhar bastante musculatura agora. E o Celso Amorim, ele olha para esse entorno geopolítico brasileiro como mais ou menos o Brasil desempenhando o papel da Alemanha lá na União Europeia. A Alemanha também, ela bancou parte daquele processo da União Europeia e a sua economia é a grande economia que é a máquina, né? É a locomotiva que traz aquele vagão da União Europeia do ponto de vista econômico. Na América do Sul, eles imaginam que o Brasil possa desempenhar esse papel e vão ter um problema, porque eles pretendem voltar com a Unasul, pretendem talvez reeditar o Conselho de Defesa sul-americano, eles têm várias ideias que passam pela unificação da moeda, mas terão 2 anos de problema. Porque o presidente do Banco Central, e eu não duvido que eles tentem retirar essa autonomia do Banco Central, mas o presidente do Banco Central, que é o neto de um dos grandes expoentes brasileiros na área do liberalismo econômico, que é o Roberto Campos Neto, ele já avançou bastante na defesa da moeda e o Brasil hoje tem uma das moedas mais valorizadas do planeta. E esse mérito que ele obteve foi fruto de um trabalho muito sério, mas não é só isso. O Brasil já começou a utilizar, por exemplo, o real digital. O Brasil avançou no Pix, que agora o governo Lula também quer taxar o Pix, atendendo uma demanda do setor bancário, do setor financeiro. No entanto, o Roberto Campos Neto é considerado, da mesma forma que o Paulo Guedes era visto com muita admiração no meio internacional como talvez o melhor ministro da economia do planeta, saindo da pandemia e agora do conflito na Rússia e Ucrânia, o Roberto Campos Neto é considerado, pela idade que tem, um gênio de Banco Central, porque já começa, inclusive na frente, com o Pix, avançando para um que se chama de CBDC, é o Central Bank Digital Currency, que seria uma moeda de banco central, que é algo que a gente olha com bastante desconfiança, e eu agora com bastante preocupação, porque nas mãos de um governo liberal, talvez não cause tanto problema, mas imagina uma moeda digital única que possa estar na mão daqueles que saibam tudo o que se passa no setor financeiro do cidadão. É um perigo, é um risco, mas essa ideia de unificação da moeda, ela tem um objetivo ideológico sim, Mota, e eu creio que eles acreditam que podem se antepor ao dólar e possam também desempenhar o papel que eles pretendem, desse mundo multipolar em que a China tenta também se antepor ao dólar, a Rússia junto com a China, e na cabeça do PT, o Brasil tem um papel a desempenhar nesse novo mundo em que se tenta desbancar a hegemonia norte-americana. Eles ainda vivem nessa ideia de que eles têm que detonar com o capitalismo yankee, dos inimigos do norte, por incrível que pareça. E você, Fernão, o que acha da ideia? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que o que essa ideia traduz eles não estão nem aí para o equilíbrio da moeda, o valor disso. O que isso traduz é um plano de poder. Eles querem criar mudanças irreversíveis porque eles não pensam, eles não cogitam da ideia de transferir o poder nunca mais. E isso, uma moeda sul-americana que implique em amarrar politicamente toda esses paisecos à nossa volta aí, você acha que tem algum raciocínio realmente econômico ou de valorização da moeda ou de proteção da remuneração do trabalho dos brasileiros num conceito como esse? Nada disso. Isso é só para dificultar que lhe tirem o poder das mãos daqui para frente. Para eles criarem um nó cego que nunca mais possa ser deslindado.